Ei, aqui tá chegando, só que tá baixo. Vai. Tá chegando. Ah, chegou. Tá ótimo. Tá baixo o ganho? Tá baixo o ganho ou tá alto?
Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a você que já está aí conectado conosco, mora aqui na cidade. Graça e paz a você que pertence à nossa comunidade de fé, o nosso ajuntamento, que ontem celebrou 35 anos e ainda estamos em festa. Graça e paz a você que pertence a outra igreja, uma outra comunidade de fé, mas já desenvolveu o hábito de estar conectada conosco. Graça e paz a você que não pertence a igreja nenhuma, mas também já desenvolveu esse costume de estar conectada conosco também. Um forte abraço, desejamos a bênção do Senhor sobre sua vida, sua casa, sua família. Graça e paz a você que está em casa, graça e paz a você que está na rua, você que está voltando do trabalho, está aí ouvindo a minha voz. Graça e paz a você que está no hospital, você que está em algum lugar que não na sua casa, mas está conectada conosco. Graça e paz a você que está no estado da Bahia. Graça e paz a você que está em um outro estado aí da nossa federação. Que Deus continue abençoando sua vida de maneira muito graciosa. Hoje é mais um dia, né, que nós temos o privilégio de ouvir, de meditar na palavra do Senhor, de ouvir a sua voz, de compreender a sua palavra, que tem a compreensão da palavra de Deus tem como objetivo colocá-la na vida, é torná-la prática. E o objetivo da nossa escola é esse, é expor a palavra de Deus, para que você, ao conhecê-la melhor, possa também viver melhor, experienciar essa palavra do seu dia a dia, ministrá-la a outras pessoas, ser um instrumento de consolo, um instrumento de bênção para a vida das pessoas, para a sua casa e para a sua comunidade, para a sua cidade. Esse é o nosso objetivo. Os dois pedidos de sempre. O primeiro pedido é esse: pega o seu material, pega a sua Bíblia, pega papel e caneta, porque você já sabe, está cansado de saber, há 2 anos nós falamos a mesma coisa. A nossa EBD é interativa e é importante quando você participa, você manda o seu comentário, você manda a sua pergunta. Há um momento da exposição da temática e há um momento em que você interage conosco e forma e dá corpo, dá vida, não é? Dá dinâmica a esse mover que nós intitulamos de mover de edificação. Primeiro pedido é esse. O segundo pedido é aquele de sempre: compartilhe o link com outras pessoas, porque o nosso desejo é que a palavra de Deus adentre os lares, é que muito mais pessoas tenham contato com a palavra de Deus, e tendo contato, possa conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, e vivenciá-la e praticá-la. Então compartilhe com outras pessoas. Há um outro detalhe, há um outro ponto, há um outro movimento que você precisa fazer, é deixar o like, é deixar o joinha, porque isso faz com que o canal cresça em indicação. O YouTube começa a indicar o canal para outras pessoas, mesmo que elas não conheçam a igreja. Quando elas acessarem o YouTube, então o canal da igreja vai aparecer lá, e de repente ela clica e ouve a palavra do Senhor, e é consolada, e é confortada, e é liberta, e é convidada a vivenciar a vida de Jesus. Então compartilhe o link e dá o seu joinha para que esse canal cresça cada dia e as pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Comigo, claro, a companheira de todas as manhãs, a nossa irmã Cleonaide Pinto. Cleo, graça e paz, bom dia. E também a esse companheiro que também já está se tornando bem rotineiro, mas que é sempre uma alegria tê-lo, porque é um canal de Deus para abençoar as nossas vidas. Roger, meu amigo, meu irmão, camarada, graça e paz, bom dia. Graças a Deus, bom dia, povo. Feliz aniversário! Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nós iremos orar nesse momento, em seguida ouviremos uma canção. E enquanto nós ouvimos a canção, aí você pega o seu material para se preparar para esse momento de escola bíblica bem interessante para nossas vidas. Cleo, vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Estaremos, ó Deus, agora diante da tua palavra, e nós clamamos ao Espírito Santo que tenha livre acesso, de modo que possamos entender a tua palavra e ser por ela edificado. De maneira especial, colocamos diante de Deus a vida do pastor Rogério, que ele, ó Deus, possa
ministrar aos nossos corações e que nós possamos sair nesta EBD desafiados a viver em obediência à tua palavra. Continue tratando com a sua igreja enquanto aguardamos o teu retorno. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de louvar ao Senhor, deixa eu dar uma palavra aqui de esclarecimento, e também essa palavra vai como pedido de perdão à nossa igreja. Há alguns meses nós passamos um cântico que era entoado por uma comunidade que não era das nossas, e durante o vídeo tinha uma imagem que era muito ofensiva à nossa fé. E isso machucou alguns irmãos, algumas irmãs que entraram em contato conosco, procurando saber o que foi que tinha acontecido. E a verdade foi a seguinte: como é uma canção que nós sempre cantamos, e o trabalho estava bem feito, bem trabalhado, assim, bem elaborado, o vídeo bem feito, nós nos conectamos na canção e não prestamos atenção no vídeo e tudo que estava relacionado ao vídeo. E aí faltou esse filtro pastoral, eu não percebi, e o vídeo foi ao ar, e isso machucou alguns irmãos, algumas irmãs, e nós queremos pedir perdão aqui nesse momento, e teremos muito mais cuidado na exposição de outros vídeos. Então receba o nosso pedido de perdão, receba o nosso abraço, nosso carinho, que, claro, o nosso mover é um mover de edificação, e jamais pensaremos nenhum movimento que seja contrário à nossa proposta de edificar uns aos outros. Então, que Deus continue abençoando as nossas vidas, a vida da igreja, e que a gente continue crescendo e se fortalecendo no Senhor. Tendo dito isso, eu quero convidar para que possamos louvar ao Senhor neste momento. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, Jesus. Pode abrir?
Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Por que me alegrarei? Por que você deve se alegrar? Porque a nossa esperança é o Senhor, nossa esperança está nele, e nós o louvamos e o bendizemos. Hoje nós iremos trabalhar uma temática que é muito cara para nós, e de fundamental importância para o exercício da nossa missão. Quando eu estava, hoje de manhã, o sentimento que eu tinha era, eu preciso acordar cedo para levar Arthur para a escola, porque o meu sentimento era que ontem foi domingo, porque estávamos aqui no culto, e hoje era segunda-feira. Até que eu tive que organizar a minha cabeça para perceber os sinais e de que dia era hoje. Então, as vizinhas conversando ali em frente à casa, dava para ouvir. A Carla também, o celular de Arthur não despertou. Então, eu fui organizando minha cabeça e rapidamente eu lembrei que hoje é domingo, não é segunda-feira. Porque eu estive atento a alguns sinais. Assim, em grandíssimas proporções, guardadas as devidas proporções, é também em relação ao reino de Deus. Precisamos estar atentos para organizar a nossa cabeça e entender o que é o reino de Deus e quais são os seus sinais, para que também possamos estar conectados a esse reino e manifestar no nosso dia a dia os seus sinais. Por isso, a nossa escola hoje vai tratar disso, que é conectados em Jesus, ou movidos pela esperança, manifestando os sinais do reino de Deus. E, claro, nós temos a graça, a alegria de receber o amigo, que é o pastor Rogério, né? Que nós temos trabalhado essa temática, nos debruçado sobre essa temática, refletido sobre ela, temos ouvido a Deus em relação a ela, ajustado a nossa vida, ao nosso ministério, a partir dessa temática, da temática do reino de Deus, e eu tenho a certeza absoluta que esta EBD será muito importante para a sua vida, para que você também ajuste a sua caminhada, a sua conduta, a partir da compreensão do reino de Deus e também dos seus sinais. E aí eu quero chamar o meu amigo Roger, fica à vontade, meu querido, para colocar aquilo que Deus já falou contigo e promover esse ambiente de edificação. Vem para cá. Opa, bom dia mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz sejam multiplicadas sobre as nossas vidas. É uma alegria estar com vocês sempre, especialmente acompanhado do meu amigo Daniel e da amiga Cleonaide. Cleonaide é uma bênção, irmão. Meu Deus, misericórdia, Jesus! Mas são pessoas que têm lugar especial na estante do meu coração. Você entrar no meu coração, assim, você se depara logo com eles dois, assim, de frente, né? E muitos outros irmãos e irmãs dessa igreja que já caminham comigo em algumas experiências. Por isso, me sinto à vontade, né, em estar nesse universo de pastoreio. Inclusive, viu, Cléo, eu sou muito pastoreado pelo MID. Gosto demais de acompanhar as meninas ali trabalhando no MID. Eu sou encantado, né, por esse trabalho. Enfim, isso tudo para dizer o quanto eu amo vocês. Demais. E o quanto eu sinto a falta de estar aí no aconchego dessa comunidade. Estarei aí em breve, inclusive, estou indo para a Bahia dia 5, certamente. Claro, já falei com o Daniel, quero cultuar presencialmente com vocês em algum desses dias que eu estiver aí na Bahia. Chego dia 5, volto dia 20. Bom, eu colocava... Roger, deixa eu te interromper aqui. O pessoal da técnica está pedindo para você colocar aquele fone seu com esse meu aqui, que vai ficar bem legal aqui para a ambiência, né, do som. Tranquilo? Faço isso agora, só um minuto. Está pertinho. Porque hoje já é primeiro domingo de agosto, de hoje a 15,
nós teremos um encontro de renovo, um encontro de edificação. Ele vem de Vitória do Espírito Santo para cá. E aí é claro que domingo à noite ele vai estar conosco ministrando a palavra, né? E temos a oportunidade de matar essa saudade mais de perto, de estarmos juntos, de sentir, né, a presença uns dos outros. De abraçar não, né? Ainda não. Nós estamos muito próximos disso, mas ele vai estar conosco no dia 15, no domingo à noite, ministrando a palavra, e eu creio que será como sempre tem sido, a graça de Deus fluindo através de seu servo, edificando a igreja dele, não é? E já quero convidar você aqui também, compartilhe com outras pessoas, para que daqui do templo ou de suas casas, onde estiver, possa também ser ministrado pela palavra. Também quero convidar para hoje à noite, daqui do templo ou de sua casa, onde você estiver. Hoje será o nosso encerramento das nossas conferências que têm uma característica diferente esse ano, né? Nós pensamos, quando saímos dos 30 anos, celebramos os 30 anos, nós viemos e olhamos para os 35, dizendo o seguinte: iremos fazer uma grande festa, uma festa de celebração ao Senhor, pelos nossos 35 anos. Só que aí a pandemia veio e mudou todos os planos, não apenas nosso, mas o plano de todo mundo, de todo o planeta. E aí fizemos uma programação bem enxuta e, graças a Deus, temos o privilégio de nos ouvir. E sexta-feira nós ouvimos a nossa educadora, a Cléo, ministrou a palavra do Senhor sobre o Deus presente, né? Movidos pela esperança, o Deus presente. Ontem eu tive a graça de também ministrar a palavra do Senhor e falei sobre esse Deus presente que está em nós e que nos envia para sermos seus representantes na terra. E hoje eu tenho certeza que Deus também falará aos nossos corações por intermédio do pastor Silas. E aí eu quero convidar você a estar conosco, não é, pelo nosso canal, ou também aqui presente, para que possamos celebrar ao Senhor com muita alegria. Roger, tudo pronto? Vem para cá. Eu acredito que sim. Vocês estão me ouvindo bem agora? Demais da conta, muita qualidade. Então, vamos usar o aparelho certo, né? Graças a Deus pela tecnologia. Deixa eu botar o nosso cronômetro aqui para eu não abusar da paciência e a gente ter tempo para conversar também. Então vamos lá, vamos conversar sobre o reino de Deus a partir de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vai ser aí a base introdutória para a nossa conversa de hoje. Mateus capítulo 5. Eu fiquei procurando um título para a nossa conversa e fiquei com um reino aos avessos. Então a nossa conversa de hoje é sobre um reino aos avessos. Mateus capítulo 5, o verso de número 14 em diante. 14 e 15. E para fechar com o ponto final ali, o 16. Pronto. Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16. E diz assim, ó, presta atenção. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficiente, ela é eficaz para nos orientar, para iluminar o nosso entendimento. Ela é vereda para a nossa caminhada e nós te louvamos porque domingo pela manhã nós reservamos um tempo para estudar, para compreender, para elucidar a nossa vida a partir da tua palavra. Por isso eu te louvo, por essa oportunidade de estar diante da tua palavra, inspirado pelo Espírito Santo, na presença de Jesus e na comunhão de muitos irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom,
Jesus aqui está se referindo à sua igreja, aos seus seguidores, àqueles que será o seu povo eleito, povo escolhido. E ele compara esse povo a um luzeiro, a uma candeia, a algo que ilumina a cidade. E imagine assim, ao redor da cidade está tudo em trevas, e as trevas, a escuridão, o obscurantismo, a palavra nova aí que a gente tem ouvido, obscurantismo, ao redor da cidade há uma total ausência de luz, uma total impossibilidade de enxergar, de se ver, de ver ao redor. Então, no máximo, o que se pode, em meio à escuridão, é tatear, caminhar e se esbarrar, se bater em algo ou alguém, e assim se ferir ou ferir o outro, não ver adiante, não avançar, está na escuridão. E então se acende uma luz no centro, no meio, uma referência luminosa que nos ajuda a ver ao redor, que ajuda a gente a se ver e, ao ver ao redor, se localizar no espaço. E então, neste mundo de trevas, se vê uma maravilhosa luz. Aliás, o Roberto Carlos disse que essa luz, é claro que é Jesus. E, de fato, Jesus é quem acende esse interruptor. Mas Jesus, que é esse rei aos avessos, de um reino ao avesso, ele inverte a lógica dizendo que essa luz somos nós, a sua igreja. Até aí, vocês estão comigo? Pronto, acredito que sim. Outra questão importante é a gente situar esse texto ao seu contexto, esse texto que a gente leu, onde é que ele está inserido. Então, ele começa lá em Mateus 4, inclusive eu acho que Mateus 5 não deveria ser iniciado, deveria ser um pouquinho depois. Mas isso fica para outra conversa. Mas em Mateus 4, Jesus termina o seu tempo de tentação, aí encerra a tentação de Cristo, e ele começa o seu ministério. E em Mateus 4,16, ele já começa sendo apresentado como uma luz no meio das trevas. O texto vai dizer, o povo que andava em trevas, a gente conhece por causa dos textos natalinos, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou essa luz. No verso 17, ele prega o seu primeiro sermão, e aí é nesse primeiro sermão, ele faz a convocação para o arrependimento, e ele anuncia que o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Arrepender não tem necessariamente uma relação na Bíblia com um sentimento de que fiz alguma coisa errada, não é bem isso, mas arrependimento tem a ver com mudança de forma de pensar, é metanoia, mudança de mente, e reino dos céus não é necessariamente o céu, né? Então, Jesus não começa o seu sermão, o seu ministério, dizendo arrependam-se para ir para o céu. Ele não diz isso. Ele diz, muda a mentalidade de vocês, muda a forma de pensar de vocês, porque se aproxima o reino dos céus. O reino dos céus. E aí é importante a gente considerar que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. A questão aqui que a gente precisa compreender é que, como Mateus está apresentando a fala de Jesus para uma comunidade especialmente judaica, e depois de Mateus, os homens, os escribas que vêm escrever e reescrever esse texto também são de tradição judaica, eles evitam usar o termo Deus. Aí você lembra do testamento, do mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Então, como a palavra Deus se repetiria muitas vezes no texto de Mateus, os escritores e o próprio Mateus começou a usar, em vez de reino de Deus, usar reino dos céus. Nos outros evangelhos, isso já fica mais tranquilo. Então, quando a gente fala reino de Deus, é a mesma coisa de falar reino de céus, e que eu vou usar aqui reino aos avessos. Reino aos avessos. Verso 23 e 24, Jesus segue pregando as boas novas do reino de Deus, ou do reino dos céus, e manifestando os sinais desse reino. Ele vai curando toda sorte de enfermidade e doenças,
enfermidade e doença são a mesma coisa ou coisas diferentes? Bom, quando a gente lê o texto lá e a gente vai pesquisar isso no grego, a gente percebe que está falando de outra coisa, mas também fica para outro momento de conversa. Mas o importante é saber que ele vai anunciando e sinalizando e apresentando o reino de Deus. Então chega aí o momento que ele trabalha as bem-aventuranças. Já estamos em Mateus capítulo 5. Ele começa dizendo, depois disso, que nós somos a luz, invertendo essa lógica e apresentando a igreja como luz, a comunidade que acolhe o reino, o reinado, o governo de Jesus, o senhorio de Jesus, porque de fato ele é senhor de direito de todas as coisas. Ele é senhor de direito de todas as coisas, mas de fato ele não reina sobre todas as coisas. Então ele é senhor de direito, mas ele ainda não é senhor de fato. Mas a igreja de Jesus, ela assume esse senhorio de direito e de fato de Jesus na sua existência. Ela acolhe o reinado de Jesus. E mais que isso, a igreja passa a ser uma van premier. Para quem gosta de coral e cantou em coral, né, tem essa terminologia, eu aprendi na igreja, né? Ela é uma van premier, ela é uma primeira apresentação de um pedacinho da obra final. Então a igreja se torna essa van premier do reino de Deus, que já se inicia, que dá os seus sinais, que ele já é apresentado, mas ele ainda não está pleno. É o reino que é sinalizado aqui e agora, apontando a sua plenitude ali e além. Essa é a tarefa que a igreja tem em iluminar, tem que iluminar esse reino de Deus, que já deu os seus sinais aqui e agora. Bom, e esse reino que dá os seus sinais, ele faz contraposição a todos os reinos deste mundo. É um reino todo aos avessos. Veja bem, começa pelo rei do reino. Ao contrário de qualquer outro filho de rei que nasce em palácio, no palácio na capital, rodeado de todos os cuidados, de servo, de conforto, nasce literalmente no berço de ouro e vestido de linho puro. O rei desse reino aos avessos, ele vem de família pobre, de pai imigrante, refugiado, nasce numa estribaria, numa estribaria de uma periferia de Belém, rodeado de bois e de cabras. O seu bercinho é o coxo dos animais. As suas primeiras vestes são retalhos de trapos. É tudo aos avessos. As trombetas que anunciam a sua chegada, em vez de soarem aos nobres, às multidões, elas soam por anjos a uma plateia que é um grupinho de pastores lá no campo. E há uma declaração, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Como assim? Como assim nasce hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo e o Senhor? César é que tem essa titularidade. Primeiro, que a cidade... Que cidade é essa? Cidade de Davi? A cidade é Roma. E o seu César é quem tem a salvação no seu polegar. Aí eu quero te lembrar das arenas romanas. No final, César faz assim, ou César faz assim. É César quem tem a prerrogativa de salvar ou aniquilar. É César o ungido de Deus. Ele é o Senhor. Em sua mão, ele será abarcado na barcaça dos deuses. Como assim? O fato de um menino frágil de Belém da Galileia atemorizar o grande rei de Roma. Como assim? Um rei de uma nação que subjugou nações e reinados inteiros. Esse menino fez de Roma a
a grande potência de seu tempo sentisse ameaçada, um menino, filho de um carpinteiro, a ponto de o César decretar um infanticídio, tamanho terror, e também com a intenção de aterrorizar todas as províncias romanas. Essa é uma história todas as vezes. Todas as vezes. César é tido como soberano. Essa categoria de soberano é dado àquele que é divinizado. E agora, um menino aparece na história? Como assim? A gente conhece o dito, né? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. E somente nesse reinado aos avessos é que um Deus se fez homem, se despindo de glória, se despindo de majestade, e assumindo então a condição de servo e servo sofredor, para assim estabelecer um reinado. É ou não? Um reinado aos avessos. Aos avessos. E ainda falando do contexto, da base desse texto, em Marcos capítulo 5, ele estabelece as bem-aventuranças. Eu quero gastar um tempinho conversando com vocês sobre as bem-aventuranças. É importante a gente ler o prólogo das bem-aventuranças, que é o verso 23, 24 de Marcos capítulo 4. Olha só, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas notícias do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças entre os povos. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, das 10 cidades, da Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então, o prenúncio das bem-aventuranças, que vai começar, vendo as multidões, Jesus assentou-se diante delas, e se aproximou e começou a ensiná-los, dizendo, o pré das bem-aventuranças apontam para aqueles que estavam ao redor de Jesus para ouvir o texto das bem-aventuranças. Olha, o que eu quero dizer com isso? Enquanto Roma colonizava à força, expoliava, oprimia as províncias ao fio da espada e com suas legiões, cobrava impostos cada vez mais pesados para enriquecer a sua aristocracia, inclusive subornando os religiosos com privilégios de cidadania romana e suas riquezas. Enquanto Roma mantém a Pax Romana, e de fato era paz só para Roma, o rei aos avessos se misturava com gente sofrida, doente. Essa multidão que ele senta para ensinar é uma multidão acometida de várias enfermidades, é gente atormentada, gente endemoniada, gente lunática em outras versões, paralíticos, gente que hoje seria chamada e é chamada na nossa sociedade como escória, como os miseráveis. São os usuários de crack, são as pessoas em situação de rua, são os desacreditados, os invisibilizados. Seria gente sem crédito, sabe? Sem crédito econômico, mas sem crédito como ser humano. Gente descredibilizada. É para essa gente que o reino aos avessos vem. E é essa gente que se assenta aos pés do trono de Jesus. E esse trono é o chão de um monte de terra. É uma outra categoria. E dando sequência ao texto do capítulo 4, entrando no capítulo 5, com o Sermão do Monte, eu quero apresentar, inclusive, outra possibilidade interpretativa, porque se a gente olhar como continuidade dessa nossa conversa e não interromper o texto ali, dar um final e começar como se Jesus estivesse iniciando um novo texto. Não, a gente dá continuidade a tudo. Ele está diante dessa multidão que eu acabei de revelar, que o texto nos revela, gente assim, e ele olha para essas pessoas e ele começa
Então, em vez de apresentar as bem-aventuranças, como a gente costuma interpretar, sendo um conjunto, uma lista de quê, meu Deus? De coisas boas que a gente pode receber estando em Jesus, como uma lista de virtudes, essa é a palavra. A gente costuma interpretar esse sermão como uma lista de virtudes. Mas eu quero abordar como continuidade de Jesus descrevendo essa multidão que está diante dele. Essa continuidade de descrição dessas pessoas. E aí, ele vai dizer, bem-aventurados os pobres. E eu não quero falar de pobres de espírito, porque a gente vai começar a pensar assim, pobre de espírito. Pobre é pobre, porque Lucas não coloca pobre de espírito, Lucas coloca simplesmente pobre. Pobre é pobre. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os humildes. Quem é que está diante de você, Jesus? Quem é que está diante do Senhor aos seus pés? Estão os pobres, estão os que estão chorando, os humildes, os famintos e sedentos de justiça. E alguém poderia perguntar a Jesus, Jesus, sobre quem o seu reino está sendo inaugurado, sendo estabelecido? Quem é que está sendo convidado para a inauguração do seu reino? E ele responderia, os pobres, os que estão sofrendo, os humilhados. Como assim, Jesus? Esse tipo de gente não tem nada a contribuir para a edificação de um reino? Eu acho que Jesus completaria, não, essa é a lógica deste mundo, mas o meu reino é um reino aos avessos. É o reino dos pobres e não de César. Os que sofrem porque tiveram seus filhos e filhas assassinados pelo império, e eu mesmo enxugarei as lágrimas. É um reino dos humildes, dos silenciados, dos humilhados, dos espoliados da sua condição de trabalho, das suas terras. Lhe foi arrancado o pedacinho de chão para plantar e colher. Eles foram retirados da sua dignidade, e eu darei como herança para eles a terra. E tem mais gente aqui no meu reino, tem mais gente convidada. Tem homens aí que tiveram as suas casas invadidas pelos soldados do império, as suas filhas e mulheres foram estupradas, e os seus filhos foram levados à força. E como se isso não bastasse, a sua casa, o seu teto foi queimado, e eles têm sede e fome de justiça. Tem outros aí, tem gente que ainda exerceram e conseguem exercer misericórdia para com os traidores de seu povo. Tem criança aí, tem adolescente no nosso meio, que em meio a toda essa maldade, em meio a toda essa existência maligna, eles mantiveram o seu coração puro. Deixa eu dizer para você, a justiça, das quais eles têm fome e sede, virá. Por isso eles não precisam retribuir com vingança. Deixa eu dizer, eles que são puros de coração, eles verão a Deus, porque Deus gosta de se apresentar àqueles que têm coração puro. Deixa eu dizer para vocês, eles gritam por paz, paz, paz. Alguém, por favor, exerça paz. Vamos tentar viver em paz, vamos buscar paz. Não a pax que era imposta e que trazia sossego apenas aos romanos, porque nós estamos com medo. Aliás, o poeta cantou, né? Paz sem voz não é paz, é medo. E ele vai continuar a sua descrição, e essa multidão, e a essa multidão ele diz, vocês são a luz para o mundo. Os nadas, os ninguéms, os oprimidos.
Eles são a luz. A luz. Os que levam uma vida de gado, ovo marcado, mas que acolheram o evangelho do reino de Deus e por isso é povo feliz. São bem-aventurados. Bem-aventurados. Isso é a boa notícia, isso é o evangelho. É assim o reino de Deus. Esse é o reino diferente de todos os demais reinos. Esse é o reino às avessas. Esse é o reino às avessas. E em todo o Novo Testamento, incansavelmente, vai nos apresentar esse reino. E por ser aos avessos, ele é uma candeia, é um sinalizador. E ele é um sinalizador a partir do fraco, do pobre, da mulher, da criança. Ele é um sinalizador a partir dos leprosos, dos impuros, dos escravos, dos que semeiam à beira da estrada, porque não tem mais terra para semear. E a única faixa que lhe é possível plantar é a margem das estradas. Eles sinalizam o reino de Deus. Eles são os embaixadores. Quem são os embaixadores? Quem carrega o pergaminho da boa notícia do reino aos avessos? Esse pergaminho está na mão dos leprosos, daqueles que ninguém pode tocar. Está na mão das mulheres samaritanas, das prostitutas, dos estrangeiros, nas mãos das viúvas, está nas mãos dos defuntos ressuscitados. É estranho a Bíblia Sagrada, especialmente ao Novo Testamento, o reino de Deus se manifestar sendo anunciado nos palácios. É estranho as escrituras sagradas, o reino de Deus associado à nobreza. É estranho ao Novo Testamento, o reino de Deus conduzido pelos abastados entre os poderosos, ainda que alguns poucos poderosos ricos entendam e acolham o reino. Porque o reino de Deus, que é paz, gozo e alegria, se distancia dos demais reinos que querem exércitos mais poderosos. Porque o reino de Deus, que é a prosperidade de tudo para todos em todo o tempo, se distancia dos demais reinos que exploram as multidões para tornar podre de ricos alguns poucos. Porque o reino aos avessos honra os fracos, oferta lugares à frente aos desafortunados, vê sabedoria no simples. A parábola, meu Deus do céu, a parábola vocês conhecem, do rico e do Lázaro. O rico morre, vai para o inferno, e ainda de lá ele quer dar ordem para o Lázaro. Manda ele pegar aí água. Ele ainda não se deu por conta de que está morto no inferno. E sequer tem um nome. Lázaro tem nome, é Lázaro. E é por isso que Jesus diz que o reino de Deus não é desse mundo. Não é dessa lógica. Não é nas categorias do reino que a gente aprendeu e que a gente ouve. É totalmente aos avessos. O César com seu poder e o Cristo com seu amor. O César com a sua truculência e o Cristo com seu acolhimento. O César mata para ser amado, o Cristo morre por amor, entende? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele nos ajuda a sintetizar essa nossa conversa para a gente caminhar, porque se eu continuar aqui a gente vai longe. Mas vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1. A síntese dessa nossa conversa a partir do olhar do apóstolo Paulo. Ele sabia bem as categorias do reino de César. Ele sabia bem as categorias
dos reinados de Israel. E por saber bem essas categorias e agora olhando para Cristo, ele percebe que é um reino aos avessos. E aí aqui em 1 Coríntios, nos versículos 26, versículo 26, ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, quando foram vocacionados. Poucos eram sábios, segundo aos padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres por nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. Ele escolheu para que o mundo... Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie dele. O Paulo vai descrevendo sobre a sabedoria, ele entende esse reino aos avessos. Por isso, eu encerro celebrando a Deus pela segunda Igreja Batista em Candeias. Eu conheço. É uma igreja aos avessos. É uma igreja simples, de gente simples, fazendo coisas simples, e por isso são simplesmente extraordinários. E por isso é uma igreja luminária que ilumina Candeias. Ilumina toda a cidade. Mas ao mesmo tempo que eu celebro a igreja, segunda Igreja Batista em Candeias, a Igreja de Jesus, eu sinto cheiro de morte quando descrevo o reino de Deus, a sua categoria, as palavras que eu usei agora. Para a igreja evangélica brasileira, isso é cheiro de morte. Uma igreja que tanto se assemelha com a lógica dos reinos deste mundo. Uma igreja de castelos, uma igreja de Césares, uma igreja podre, de rica, uma igreja que tanto se aproxima da categoria destes reinos deste mundo e, portanto, e de igual forma, muito se distancia do reino aos avessos, do reino de Deus. Então, nesse momento, o meu coração, ele está envolvido num misto de sentimentos. Eu celebro a vida da CIB de Candeias e de tantas outras igrejas que eu conheço. Mas eu me entristeço por boa parte da igreja evangélica no Brasil, que não acolheu esse reino aos avessos. Que Deus nos abençoe com a sua graça e que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que se cumpra em nós, que somos os acolhedores deste reino aos avessos, a parábola de, olha, os magistrados, os poderosos, os donos de herdades e de gados, e eles não vieram para a festa. Então vão e busquem as prostitutas, os endemoniados, os rejeitados, os atribulados, os amedrontados, os que estão nas esquinas, os que estão lançados ao chão, os invisibilizados, os desacreditados, e os convide, porque deles é o reino. E nós que já adentramos e que fazemos parte, e que sinalizamos, somos esses servos, que vai
debaixo da ordem do nosso Rei, iluminando para todos estes renegados do reino deste mundo, iluminando-os, dizendo: o reino de Deus chegou. Eis aqui o reino de Deus. Amém. E amém. Vamos conversar. Obrigado, Roger, por esse primeiro momento, por essa primeira exposição. E aqui eu já quero colocar para o pessoal, para mandar as perguntas para cá, para que a gente continue interagindo sobre esse assunto. Cléo, você quer reverberar nesse primeiro momento? Depois eu quero já começar a fazer algumas perguntas para o Roger. Graça e paz, irmãos. Eu quero trazer para o meu coração a palavra que acabou de ser dita pelo pastor Rogério, para que ninguém se vanglorie. O que é que leva a gente a se vangloriar? Qual é o sentimento que nós aderimos internamente para que a gente se vanglorie? É a percepção inadequada, incoerente, errônea, de que nós somos melhores, né? De que nós somos os melhores. Então, não tem contato com o reino de Deus os perfeitos. O seu lugar não é na igreja. Porque o convívio do reino de Deus é para os fracos. O convívio do reino de Deus é para aqueles que admitem, aceitam a coragem da imperfeição. Coragem de ser imperfeitos. E eu penso que até hoje, eu e você, todos nós, ainda não entendemos a profundidade, com clareza da questão da imperfeição. Como é que nós reagimos no corpo diante da imperfeição de alguém? Nós julgamos, nós fazemos um motim, nós reunimos pessoas para comentar sobre aquela falha. Por que fazemos isso? Porque nós nos sentimos acima. E todas as vezes que o nosso olhar, ele não está pautado no olhar de misericórdia, não há espaço no reino de Deus em vós. Aí eu quero só trazer uma reflexão assim, muito rápida. Quando a igreja primitiva começou a se organizar, Paulo e Barnabé saíram para a primeira viagem missionária e eles levaram João Marcos. Sabe quem era João Marcos? João Marcos era filho de Maria, aquela pessoa que abrigava a igreja em tempo de perseguição na sua casa. Você lembra que quando Pedro estava preso lá, soltaram ele de madrugada lá, os anjos, e quando ele se deu por conta de que ele estava fora, ele corre e vai para a casa de João Marcos, que a Bíblia registra como a casa de Maria, porque na verdade não era do filho, era da mãe, né? Atos 12, versículo 12, está escrito. Tinha uma mãe, ele tinha uma mãe piedosa, onde os cultos, onde as orações ocorriam na casa de Maria. E os outros discípulos se abrigavam lá, se alimentavam, eram sustentados pelo ambiente proporcionado por Maria, mãe de João Marcos. E você sabe o que é que se deu? João Marcos conheceu o Senhor. E ele foi tocado pela experiência do reino de Deus. E eu cada vez ressalto que o lugar de construção do caráter de Cristo, do reino de Deus, é neste ambiente que Maria proporcionou para João Marcos.
o ambiente da oração, o ambiente do compartilhamento do que Deus fez, o sofrimento dos apóstolos. Os sofrimentos eram levados para a casa de Maria. Os locais que estavam sendo alcançados pelo ministério, os depoimentos iam para a casa de Maria. E ali ela alimentava também. E de lá saiu, então, João Marcos. Aí eu quero convidar você para ler Atos 12. Mas depois você lê o resto. Atos 12 diz: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ainda esperamos, pastor Rogério, pessoas cheias de Deus, agora formados pela igreja. Ainda esperamos que o pastor seja a figura que vai evangelizar, que vai discipular e vai manter o povo na igreja. Ainda acreditamos que não é nossa responsabilidade na formação e no entendimento adequado do reino de Deus. Mas você sabe de uma coisa? Quando Barnabé e Saulo saem para a primeira viagem missionária, vem junto João Marcos. E uma coisa que eu achei linda no texto é que João Marcos, enquanto estava com Barnabé e Paulo na pregação e enfrentando a coisa nova, um embate, aí a Bíblia diz que João Marcos desistiu e voltou para casa. Agora, a Bíblia não diz onde foi que João Marcos falhou mesmo, tendo voltado, a gente não sabe. E olha, irmãos, ainda hoje nós não sabemos o que leva as pessoas a errar, mas julgamos com rigor. Ainda hoje a gente não entra em contato com a pessoa para saber o que aconteceu. Nós julgamos e buscamos punições. O fato é que a Bíblia não diz o que João Marcos, o que é que tinha no interior de João Marcos. A Bíblia diz que ele não acompanha Paulo e Barnabé por toda a viagem. Ele volta. Agora nós imaginamos, será que João Marcos deixou por falta de experiência com Deus? Será que João Marcos conviveu no ambiente de igreja, de reino de Deus, mas ele não havia se convertido antes? Será que o que levou João Marcos a abandonar na primeira viagem teria sido pela falta de convicção do seu chamado? Será que foi uma questão de uma fraqueza? Será que foi medo das dificuldades? A Bíblia não relata o que foi. E olha, irmãos, quando nós estamos fazendo parte do reino de Deus, muita informação do detalhe a gente não vai saber. Mas nós somos chamados para amar, para cuidar e para dar para essa pessoa a percepção de que há poder no nome de Jesus para restaurar. Nós acreditamos no evangelho maculado pela coisa mágica. Sabe como é que é? Orou, a pessoa se firma e fica ali, ó, numa queda. Se caiu é porque não se converteu. E aí João Marcos retorna para casa. Eu não sei qual foi a disciplina que a mamãe deu para ele. Eu não sei qual foi o comentário que a mãe fez. Porque às vezes, quando os filhos voltam para casa, depois de ter cometido um erro, ao invés de ser discipulado, ao invés de ser implantado na percepção ali, o reino de Deus, a pessoa segura na mão do filho errado e vai reivindicar que todo mundo, que tudo mude para se enquadrar no filho. Eu não sei o que é que aconteceu. Mas uma coisa eu sei, João Marcos quis ir na segunda viagem missionária. Como é que você lida, gente, com o fraco, com quem no meio do caminho desistiu, com quem não teve a percepção do todo e fraquejou? Você lida como com as fraquezas dos outros? Como é que eu lido com a minha própria fraqueza? Como eu quero ser tratada? Quando chegar o meu momento, porque vai chegar.
Isso não é praga, não. É porque todo ser humano erra. Todo ser humano falha. Você quer ser tratado como quando você falha? Você quer ser tratado como quando a sua fraqueza chegar? Você quer ser tratado como? Aí a palavra diz, né? A palavra de Deus diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus veio para os fracos, para os confusos, para quem não sabe o que fazer, para os que desistem. Sabe de uma coisa? Paulo, o grande missionário da igreja, disse o seguinte: se João Marcos se arrependeu, que fique em Jerusalém, mas seguir comigo mesmo, não. Eu tenho que estar lá, é com quem eu sei que vai até morrer por amor a Cristo. Sabe como é que nós fazemos? Nós fazemos assim também. Nós fazemos assim, olha, a igreja é mais importante, o testemunho é mais importante. Vamos chutar, gente, vamos chutar. Sabe o que aconteceu com Barnabé? Barnabé entendia de reino, Barnabé entendia de imperfeição, Barnabé entendia que o reino de Deus não era para perfeitos. A coragem da imperfeição faz parte do reino implantado em nós. Aí Barnabé foi o homem que cuidou de Paulo quando ninguém queria cuidar dele. Barnabé foi a pessoa que acolheu Paulo e levou para o meio dos discípulos e disse assim: se Jesus já libertou, vocês não podem aprisioná-lo nos seus pecados, muito menos na sua história. Foi Barnabé que fez esse caminho, ó, de cuidado, de atenção, de ministração, de tudo. Ah, mas quando chegou no momento de Marcos, de João Marcos, não, João Marcos, ele fica aí. Vamos punir ele, não deixa ele ir, não. Aí Barnabé disse: rapaz, eu não vou fazer isso, não. Aí houve uma briga, né? Houve uma dissensão, houve um conflito. Aí você diz: mas Cleonardo, conflito na igreja, assim, mas não tem gente dentro dela? Se tem gente perfeito. Houve conflito. Houve conflito. Aí Barnabé pegou e disse assim: olha, sabe de uma coisa? Eu não vou deixar João Marcos para trás. Eu não vou deixá-lo para trás. O reino de Deus é assim, a gente não deixa para trás. Eu saio com Barnabé e vou cuidar dele, eu vou pagar o ônus. Aí Paulo pegou e disse: então eu levo Silas comigo. Mas lá adiante, o apóstolo Paulo faz um memorial a João Marcos. Quando Paulo já está mais idoso, já tinha passado por muita coisa, amadureceu mais. Aí Paulo diz: traz João Marcos comigo, porque ele me é muito útil ao ministério. É uma retratação, né? Ele diz assim: quanto a Marcos, traz ele comigo, eu preciso da presença de João Marcos. Irmãos, olha, o reino de Deus é para os fracos, é para os pobres, é para os que têm coragem, a coragem da imperfeição. Eu quero concluir a minha fala perguntando para você: você precisa dos detalhes para amar? Você precisa saber detalhe por detalhe. Bem, você fraquejou, e aí? Você fez isso, você fez... Me conte os detalhes. Você precisa dos detalhes para amar? Como é que você lida com a fraqueza dos outros, com o equívoco dos outros? Você trata como isso? Como você gostaria de ser tratado? A Bíblia diz isso: assim como vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a ele. Então o ministério é esse, é um ministério para os fracos. E se você ainda não entendeu isso, é porque precisa entrar em contato com esse evangelho pelo avesso, que tem sido estudado por nós aqui. Então que Jesus tenha misericórdia de mim,
Que Jesus treine o meu coração, o meu olhar, para olhar para as pessoas com mais misericórdia e graça. Que Deus tenha misericórdia de mim, me perdoe os pecados. Que Deus tenha misericórdia da liderança da segunda igreja, cada membro, cada congregado, cada gente que está aqui, que você tenha a coragem da imperfeição. Porque é no momento que você traz, olha aqui o que eu estou sendo. Aí Jesus vem com a sua graça e com a sua misericórdia e coloca outras pessoas imperfeitas que vai cobrir você, que vai tomar conta. Que Jesus em Cristo nos abençoe e nos converta o coração para a glória dele. Amém, Cleo. Obrigado por essa ressonância, não é? É interessante que o reino de Deus é um reino... O Roger falou o reino às avessas, o Donald Crabb escreveu o livro Reino de Ponta Cabeça, não é? Que é um reino totalmente diferente, a manifestação desse reino totalmente diferente dos reinos desse mundo. Roger, eu quero começar aqui essa sessão de perguntas, né? Fazendo a seguinte pergunta para ti e também colocando a pergunta na mesa, que é o seguinte, nós pertencemos a esse reino, que é o reino às avessas, que é o reino de ponta cabeça. Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, nos deu acesso a esse reino. E somos seus súditos, seus seguidores, seus filhos amados. A pergunta que eu faço é a seguinte: como nós, como igreja, e aí você fez uma menção do misto de sentimento que você estava nesse momento, que é a alegria de saber que existem igrejas que já entenderam isso, que, portanto, se colocam como instrumentos para manifestarem o reino de Deus, mas você também colocou o misto de sua angústia por também perceber que existem igrejas que mais parecem com o império de César do que com o reino de Deus, porque não tem nada a ver, está totalmente num caminho totalmente diferente da proposta de Jesus. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a igreja é sinônimo de reino de Deus? Sim ou não? E como a igreja pode manifestar os sinais do reino de Deus? Então, são duas perguntas aí, se responde. Agora, seja assim, pebufo, porque o pessoal já está mandando perguntas aqui, a gente quer também incluí-los nesse ambiente de reflexão. Maravilha. Primeiro dizer que Cleonaide hoje o espírito tá aí, viu? Tá aí do lado, dá para ver daqui. Gente, que reverberação maravilhosa, Glória brilhante. a Deus. Glórias a Deus pela sua vida. Que ambiente maravilhoso, é por isso, né? que eu te amo, porque a gente vem aqui de boa, coração aberto, aí você vem de lá e... Deus seja louvado. Bom, vamos lá. A igreja, ela é... Como é que eu gosto de ilustrar a igreja? O reino de Deus é o reino de Deus. E o mundo está em trevas. E a gente não consegue ver nada por causa das trevas, e então o Jesus acende uma fogueira. E essa fogueira ilumina. Só que ele não acendeu uma fogueira só, ele acendeu muitas fogueiras espalhadas no mundo. Então a igreja é essa fogueira que ilumina aquela região. A gente chama de agência do reino de Deus. Eu gosto de chamar de fogueira porque é um negócio quentinho, né? Quem não gosta, e aqui está frio, de estar ali perto da fogueira. E eu gosto de fogueira porque tem uns que estão mais próximos da luz, já conseguem enxergar melhor, Cléo. Acho que tem a ver com isso que você trouxe. Outros estão um pouquinho mais distante e eles já não enxergam, mas eles enxergam, né? Os que estão perto estão bem aquecidos pelo Espírito, os que estão mais distantes são aquecidos, mas nem tanto, e alguns ainda estão assim chegando para perto da fogueira. Então eles, né, estão frios, eles não conseguem enxergar bem, eles nem estão acostumados com a luz, né? Fica meio atordoado. Então a igreja, ela é parte do reino de Deus que está espalhado na face da terra, né? Ela tem essa função de ser um sinal, uma fogueira para iluminar esse reino que é maior. O reino de Deus é formado pelas pessoas que vieram antes de nós, é formado pela igreja espalhada na face da terra agora e pelo que virá. Ele está estabelecido, a igreja local, ela é temporal, né? Ela tem vida útil, então, mas ela é um sinal histórico do reino de Deus, A outra pergunta foi como sinalizar, é isso?
Exatamente, exatamente. Então, como é que sinaliza o reino de Deus? De forma bem prática. De forma bem prática. A ética do reino. Existe uma ética do reino. Né? Eu não preciso roubar. Por quê? Porque o meu pai tem tudo. Eu não preciso roubar. Por quê? Porque a minha comunidade supre quando tiver falta. Eu não preciso roubar, inclusive porque isso que todo mundo está dizendo que todo mundo tem que ter, aqui na minha comunidade ninguém tem, não faz falta. A gente viu que tem coisas que são muito mais valiosas. E as pessoas são mais valiosas do que as coisas. Então tem uma ética desse reino. Isso é um sinal, porque quando a gente sai com isso, as pessoas dizem assim, como assim? Outra ética a pessoa me persegue e eu só faço o bem. Ela me faz o mal e eu retribuo o mal com o bem. Ela faz mais maldade e o meu coração vai sendo tomado por mais bondade. E ela diz assim, como é que eu não consigo lhe converter num homem mau, numa mulher má? As brasas vivas na cabeça. Eu sou perverso e você não consegue ficar perverso? Não consigo. Por quê? Porque eu sou de outro reino. Então essa ética é um sinalizador prático do reino de Deus. O outro sinalizador são as obras da igreja, as obras de bondade. E aí, quando eu digo igreja, eu não estou falando apenas de igreja e instituição. Eu acredito que nós somos chamados para as boas obras. O texto que a gente leu vai dizer, e assim vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai. Aí a Cleonide já trouxe a deixa, cuidado com a vanglória, senão você se afasta da fogueira. Não tem essa glória vã, porque tudo isso, não esqueçam de onde vocês vieram. E se tudo isso está acontecendo a partir de vocês, da igreja de vocês, da vida de vocês, não esqueçam que não é por causa de vocês, é por causa do poder do Senhor que está em vocês. E vocês terão poder. Então vão com esse poder. Então, nas obras de bondade, por exemplo, se eu sou professor para a glória de Deus. A minha aula de matemática não é uma aula de matemática, é a aula de matemática, sabe? Se eu sou psicólogo, aí porque eu olhei para a Cléo, eu lembrei disso. O meu atendimento não é um atendimento, eu tenho todas as ferramentas, mas eu estou ali para a glória de Deus. Aquela pessoa tem que sair dali curada em nome de Jesus, para que Deus seja glorificado. E alguém pergunte, como assim aconteceu essa aula maravilhosa e eu aprendi matemática? Como assim eu fui curado no gabinete? Como assim esse servidor público me atende assim? Como assim... Aí a gente responde, é porque é o reino de Deus se estabelecendo. Quer ver outra forma prática? Eu levanto de manhã, no domingo eu gosto de varrer aqui a rua. Eu saio e vou varrer a rua. Por quê? Porque eu não quero que entupa o bueiro, não quero que entupa a rede de saneamento básico. É reino de Deus. Mas é reino de Deus também ir para a prefeitura e dizer... Por que tem rua aqui na nossa cidade que a gente iluminou e agora a gente está vendo e não tem asfalto, não tem saneamento básico, está faltando água? Prefeito, iluminamos aqui, ó. Tô vendo aqui, tá vendo? O pessoal tá vendo também, ó. Então, isso é reino de Deus. Então, é assim que a gente sinaliza. O reino de Deus vai apresentando uma vida melhor. Claro, aí eu acho, Daniel, me permita estender, o mundo não vai ficar melhor. É uma loucura. O reino de Deus é um negócio que dá um nó na cabeça da gente. Ainda fazendo tudo isso, Cléo, esse seu sorriso é ótimo. O mundo não vai ficar melhor, porque a Bíblia diz que o mundo vai piorar e vai chegar um dia que vai ser difícil encontrar alguém que tenha fé. Mas ainda assim, esses que foram chamados dos excluídos, eu e você, esse monte de Marcos, João Marcos, de Abel, de sei lá, eles vão sinalizar que o mal vai passar e o mal já foi vencido. E que vai chegar o dia que isso que a gente está mostrando para você agora, aqui e agora, que se inicia, terá plenitude ali e além. Então aí o reino eterno do Senhor será instaurado de uma vez por todas. É por aí. Que conversa maravilhosa. Deixa eu acessar o site aqui
o nosso chat, melhor dizendo, para colocar as perguntas. E já quero agradecer aos irmãos que estão participando aqui no nosso chat, mandando perguntas para Nossa, cá. tá lotado o chat. Está sim, exatamente. O Luiz Alberto coloca assim, Roger, a pergunta dele é bem interessante e eu quero completá-la com a pergunta do Jorge Góes, logo mais abaixo. O Luiz pergunta o seguinte: o mundo e no Brasil, a igreja está precisando voltar à metanoia. Jesus Cristo está batendo a porta querendo entrar? O reino foi usado institucionalmente para manipular os pobres ao longo da história? Aí o Jorge Góes coloca assim, grave essa aí, viu? O reino de Deus foi usado institucionalmente para manipular os pobres ao longo da história? A pergunta do Luiz. A pergunta do Jorge diz o seguinte: Pastor Rogério, neste mundo tão desigual, nutrido por uma sociedade perniciosa e mercantil, quais os procedimentos de reação a seguir? Então são duas perguntas aí, o Jorge coloca, o Luiz Alberto coloca a questão dos pobres sendo manipulados ao longo da história e o Jorge coloca qual o nosso desafio diante de um mundo pernicioso, uma sociedade mercantilista, como que a gente sinaliza o reino de Deus nesse ambiente todo? Tá. Então, o reino de Deus não é utilizado para manipular as pessoas. Não tem como, porque o reino de Deus, ele é esse negócio ao avesso. Não tem como. O reino de Deus liberta as pessoas. Diz para o pobre e o oprimido que ele é gente, que ele tem voz e que ele tem vez. Então o reino de Deus, não tem como o reino de Deus manipular, aprisionar, fazer massa de manobra. O que a gente tem, e aí é bom, a pergunta do Jorge Góes, é isso mesmo, ela é muito pertinente, a gente tem a religião manipulando as pessoas. Reino de Deus é reino de Deus e religião é religião. A religião, ela aprisiona, a religião toca terror nas pessoas, a religião toca terror para manter aprisionado, a religião não prega libertação, tem ênfase no inferno. Por que a ênfase no inferno e não a ênfase no reino de Deus? Porque o reino de Deus liberta, e o inferno é lugar de prisão. Então, a religião cria ritos para mascarar a verdadeira face de Paulo, até que ele se converta ao longo da história e reconheça que o reino de Deus é dos frágeis, dos fracos. A religião é esse negócio que aprisiona. Nós somos religiosos, é importante lembrar disso. Mas nós não somos religiosos, somos religiosos. Por isso que a gente tem que ter toda a cautela. Por isso que eu e Daniel, nós tiramos as vestes sacerdotais. E debaixo de muita crítica, recebendo mensagem todo dia: pastor, cadê a gravata? Pastor, cadê o paletó? Sabe por quê? Porque as vestes sacerdotais nos aproximavam. Eu já usei paletó e gravata, o Daniel também, nos aproximava do outro reino. É sutil, ouça o que eu estou dizendo, é sutil. Quando aí na CIB tiver um lugar reservado na garagem para o pastor, eu vou chegar aí e vou repreender ele. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque no reino de Deus não existe maior e nem menor. E quando alguém está menor, a gente traz ele para outra categoria. Então, a religião não. A religião precisa de seus gurus, precisa das hierarquias, precisa de tudo isso. Então, o que aprisiona é a religião. A outra pergunta foi sobre a lógica de mercado. Uhum. Né? Aí eu acho que a religião evangélica no Brasil virou commodity. Tá? É que nem soja, é produção em série. E não é feito para alimentar seres humanos. Não, é para manter riqueza. Então, quando você percebe alguém na igreja sendo valorizado porque ostenta riqueza, a gente significa dizer que quem tem valor
nessa igreja, e eu não vou chamar de reino porque eu me recuso, quem tem valor nessa igreja é quem prosperou, quem fez negócios e subiu na vida, quem alcançou mais titularidade, quem... Para com tudo isso. Por que a gente não valoriza quem ficou pobre de tanto doar o seu dinheiro, que nem aconteceu com Zaqueu? Porque é a lógica de mercado, é a lógica do capital. Quem é bom é quem tem sucesso. No reino de Deus não tem sucesso, não tem meritocracia. Meu Deus, os méritos são todos de Jesus. Tudo de Jesus. Jesus fez tudo. Não tem nada que a gente possa fazer. Então, se nós prosperamos, é para o bem comum de todos, não tem mercado. Atos 2, e todos tinham tudo em comum, e eles repartiam o pão de casa em casa, e o Barnabé, que era um cara até que tinha uma herança lá, ele vende, distribui com os pobres, porque ele lembrou que tudo é para todos. Aí tem um casal lá que tenta reter, o cara morre. Percebe que é outra lógica? É outra lógica. A lógica de mercado atenta e é uma tentação para a igreja. É uma tentação. Então, infelizmente, a igreja brasileira, ela virou uma commodity, ela virou um self-service, ela virou sei lá o quê, um shopping center. Você entra na igreja, entra no shopping center, é a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. É verdade. A Elza Salles coloca, a partir da fala de Cleo, a Elza coloca o seguinte: despertamento para nós buscarmos os que se afastaram, os que se afastaram. A Ivone concorda, diz amém. O Jorge faz outra pergunta aqui, e o Luiz também faz outra pergunta. Eu quero emendar novamente. A Karine diz assim: glória a Deus, que revelação maravilhosa. Amém, Karine, é isso mesmo. O Jorge coloca novamente: as ações individuais não contemplam o universo de irmãos nossos que vivem em condições vulneráveis. As autoridades não podem minimizar e reverter este quadro? Aí o Jorge gosta. Aí o Luiz coloca: como lidar com a igreja que diz viver nesse reino, já que os princípios de Deus são invioláveis a respeito de aceitar o pecado do casamento do mesmo sexo? O Jorge Góes coloca a questão de como a gente pode ampliar as ações do reino de Deus, Roger e Cleo, sendo que a igreja tem muito limite nas suas ações de misericórdia e de manifestação, e como é que ela mobiliza, como é que ela expande essa manifestação do reino, cobrando das autoridades, né, para que façam o seu papel? Nossa, é muita coisa aí, né? Muita coisa. Eu vou começar a provocar e depois eu vou deixar a Cleonaide resolver o pepino. Aí não, viu? Claro, eu não sei como resolver, a gente fala com quem sabe. Olha, eu penso que a gente foi colonizado, Daniel. Cleo, as missões que nos alcançaram foram missões colonizadoras. O pessoal não veio para cá apenas para nos evangelizar e nos apresentar Jesus. Eles vieram para cá para nos evangelizar, nos apresentar Jesus, nos colonizar, nos imputar uma cultura que não era nossa. É por isso que no Nordeste até hoje o pastor usa paletó e gravata, porque nós fomos colonizados pelos Estados Unidos. Lá é frio, é tranquilo usar paletó e gravata. Nós fomos convidados como pastores a sermos empresários e não pastores, a tirar a condição de segurar um pau chamado cajado e caminhar pelos campos conversando com ovelhas e ajudando-as a sobreviver. A gente foi colocado nos palácios dos nossos templos, enfim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós assumimos um evangelho de colonização. Nós somos, os textos que nos foram colocados na cabeça têm uma intencionalidade. Na educação a gente chama de currículo oculto. Tem um currículo que apresenta, mas tem uma intencionalidade por trás do currículo. E essa intencionalidade foi de nos deixar cativos. Acreditem nisso. Nos deixar cativos, inclusive, de uma ordem de capitalismo daqueles que nos evangelizaram.
por trás disso tudo tinha manter gente pobre no terceiro mundo, para manter os privilégios do primeiro mundo. O nosso evangelho desconsiderou, apresentou para a gente a salvação do céu, mas esqueceu de nos dizer que quando Jesus chega traz vida plena, e vida plena significa ter pão na mesa, significa ter teto para morar. Esqueceram de dizer isso para a gente tem descoberto isso aos pouquinhos. Então, deu uma ênfase, aí eu vou chegar na pergunta do irmão. A ênfase do evangelho que chegou até nós não é o evangelho que vai mudar a realidade da existência humana. É o evangelho muito voltado em nós, na pessoa única, e especialmente no nosso pecado. A agonia toda que nos foi colocada é seu pecado, seu pecado, seu pecado. A gente fica em crise. Ceia do Senhor, que era para ser uma festa, a gente entra num estado de tristeza. Hein, Cléo? Eu vou falar de novo daquele pecado do mês passado. Porque não, tem intencionalidade por trás disso. A ênfase do evangelho não está na queda. O reino de Deus começa antes da queda, meu Deus. A queda atrapalha o reino de Deus, mas a ênfase de Deus é o reino dele, e o reino dele começa antes da queda. Antes da queda. Por isso, eu acho que Satanás nos tira o foco do reino de Deus, e ele coloca na nossa cabeça esse olhar para o nosso pecado e para o pecado do outro, porque como a gente não dá conta do nosso, e a gente sabe que não dá conta, Cléo falou isso, nós somos vulneráveis, fracos, frágeis, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ora, meu Deus, é Paulo que está dizendo isso. A gente não dá conta, aí a gente começa a ficar preocupado com o pecado do outro, porque é a única forma de eu aliviar essa minha dor. Mas a ênfase não é essa. O sangue de Jesus já resolveu a questão do pecado de uma vez por todas. Ô, Jesus, quando é que a gente vai entender isso? Ah, meu Deus, a graça superabundou. Que diremos, pois? Vamos viver em pecado? Paulo está dizendo, não, nada disso. A gente não peca porque a gente sabe que pecar faz mal. É por isso. Faz mal para mim, faz mal para o outro. E aí, quando a gente entender e voltar a ênfase para o que é ênfase na Bíblia Sagrada, que é Deus estabelecendo um povo, uma nação, um reino diferente disso que está aí a gente vai parar de se preocupar com as questões da sexualidade, como nos inquieta tanto. Deus fez homem, fez mulher, resolve o eunuco. Resolve o eunuco. A gente precisa contextualizar quem é o eunuco. Mas isso fica para uma outra história. Eu deixo para essa parte aí, eu vou deixar para a Cleonide resolver. Mas o que eu quero dizer, assim, bem claro, viu, Daniel, a ênfase está equivocada. A ênfase não pode ser a queda. A ênfase tem que ser a salvação. Porque a queda, Jesus resolveu. Pelo pecado de um, a maldição caiu sobre todos. Todos pecaram. Mas por um, e aí resolve esse pepino depois. Todos foram salvos. Romanos. Obrigado, Roger. Olha, eu quero agradecer aos irmãos que estão mandando perguntas para cá. A Luísa Ramos coloca o seguinte: um abraço, igreja. Deus nos ilumine como igreja, onde chegar, e de luz nossos pastores, para cada dia nos incentivar. Obrigado, irmã Luísa Ramos, por isso. A Gilma está colocando assim, eu creio. Marisa Santos está colocando, Deus é perfeito em tudo, glória a Deus por essas palavras, amém, minha irmã. O Jorge Góes coloca, temos hoje instituições religiosas que não praticam as obras do reino de Deus, como podemos interpretar a situação? Olha, Jorge, deixa eu dizer uma coisa aqui, não temos como resolver o problema das outras instituições, isso está fora do nosso radar. Mas nós temos como nos comprometermos pessoalmente em sermos sinalizadores do reino de Deus, que é o reino às avessas. A segunda igreja não tem como resolver os problemas das outras denominações que vivem diferente dela. Mas ela tem que ter o compromisso pessoal de ela mesma ser uma sinalizadora do reino de Deus. Então, nosso foco não deve ser quem não está fazendo. Nós precisamos focar em nós mesmos para que não sejamos tomados pela vanglória,
mas sejamos tomados pela fidelidade àquele que nos chamou e nos colocou em seu reino. Eu acho que, Jorge, esse é o melhor caminho, porque não temos como resolver essa questão que está para além da nossa possibilidade. Eu acho, Daniel, que você pode acrescentar, desculpa interromper, para você não pular para outro, você pode acrescentar para os irmãos e irmãs, é que a única coisa que a gente pode fazer é ser voz profética. O que a gente está falando aqui, que vai chegar no ouvido de qualquer um que vai assistir isso aqui, ela vai dizer assim, peraí, eu não me lembro de ter ouvido isso e de ter entendido isso. Então deixa eu completar aqui. Não, segure aí, porque essa é a palavra de Marisa Santos, como ela diz, meu Deus, eu conheço alguns líderes religiosos que precisam muito ouvir essas palavras do pastor Rogério sobre mercantilismo. Aí essa voz profética que você está falando. Pois é. O Paulo vai dizer que o evangelho é cheiro de vida para uns. Olha, aqui cheirou vida. Cheirou bem, não cheirou? Cheirou bem. Mas é cheiro de morte para outros. Então, a igreja, ela é voz profética. Então, e aí o resultado disso, isso é importante. Esse texto das bem-aventuranças vai ter dizendo assim, e bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos, injuriados, chamados de hereges, como eu e Daniel costuma ser chamado. Né? Cleonide, você também, viu? Mas claro, você anda com a gente. O que muito líder religioso olha para a igreja, a segunda igreja batista em Candeias, eles dizem? Eles falam bem? Posso contar um testemunho rapidinho aqui? Aí fica à vontade, você é o pastor e tu que sabe. Mas eu sei que, porque eu fui pastor de uma igreja que fazia as mesmas coisas que a gente faz, e a gente faz juntos, é esse evangelho que a gente lê, assim que Jesus diz, e nós somos perseguidos. Comissão de ética foi me visitar, os pastores da cidade me expulsaram do grupo do WhatsApp, porque disse que eu estava tava, como é que você fermentando. Eu falei, glórias a Deus, que nós somos fermento mesmo, fermentando no grupo. Então, isso. Diga, Daniel, testemunho. Dei tempo pra você respirar para ver se você quer contar mesmo. Eu fui ventilado em uma determinada igreja para ser o interino enquanto ela estava no processo de sucessão pastoral. E o conselho que os líderes da igreja receberam foi, Daniel, não. Ele está pensando algumas coisas estranhas aí, está andando com um povo estranho, então deixa ele de canto. Um povo estranho mesmo, é um povo aos avessos. Pois é. Daniel não tem casa própria, Daniel não tem carro, os paletós deles estão vencidos, ele não pede primícias aos irmãos, o dinheiro da igreja permanece a uso da igreja para abençoar as pessoas, ele caminha entre os pobres, entre os miseráveis, entre os desgraçados, ele vai acolher os beberrões. Andar com um cabra desse, pelo amor de Deus, está parecendo Jesus. Paciência. Paciência. Eu quero dizer o seguinte, como você sempre dizia lá na Roda dos Esclarecedores, a tarefa chata fica comigo, né? De dizer o seguinte, estamos chegando ao final do nosso encontro. O pessoal do MID já está ali se organizando para transmitir a questão do culto. E aí eu quero passar para vocês fazerem as considerações finais. E eu termino, encaminho para o final com muito pesar, porque é um tema sobre o qual muito precisamos nos debruçar. Não é que é o tema de compreender o que é o reino de Deus. Por isso também nós estamos organizando, reestruturando a nossa escola de missão integral, porque nós queremos também que a nossa igreja tenha esse ambiente que ela possa refletir, receber um conteúdo mais denso, ter tempo para fazer leituras bem interessantes, livros interessantes, pensadores interessantes, reler a palavra de Deus com os óculos do reino de Deus. Estamos reestruturando a nossa escola e em 2022 nós teremos uma nova proposta, porque o que nós queremos sim é de fato iluminar o entendimento. Aliás, permitir criar um ambiente propício para que o nosso entendimento seja iluminado e possamos compreender a cada dia os valores desse reino, as características desse reino, a ética desse reino
e vivê-lo e praticá-lo, né, em nosso dia a dia. Roger, Cléo primeiro, né, primeiro as mulheres, eu gostaria de passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Alivia, viu, Cléo? Você, na reverberação, desestruturou aqui. E aí, irmãos, eu queria dizer o seguinte, que essa fala toda parece que a gente está conformado com as nossas fraquezas. Pode ser que alguém interprete isso, né? De que a gente está conformado com a nossa fraqueza. Mas a ideia é que nos juntemos para um ajudar o outro nas suas fraquezas. Recentemente eu dizia a alguém no meu pequeno grupo, se você quer se libertar do pecado que tão de perto lhe aprisiona, você vai precisar ficar entre nós para que possamos ajudar você a romper com esse ciclo que lhe joga no chão e não faz com que você tenha uma vida abundante. Então, assim, eu acredito que quando Jesus criou a igreja, ele não criou a igreja única e exclusivamente para você ir lá e cantar, pular, dançar e fazer a celebração. Eu acredito piamente que a criação da igreja tem como finalidade o fechamento terapêutico em cima das dores e das feridas. Porque um pecado confessado é um pecado onde você vai lutar com junto com aquele que você confessou. Então, os dois vão se segurar e você vai ajudar aquela pessoa no processo. Então, quando eu assumo, por exemplo, como psicóloga, um paciente, eu pergunto para ele até que ponto ele está disposto a mudar a rotina dele para mudar aquele problema que lhe escraviza e que lhe tira a tristeza, que lhe tira a paz. Até que ponto você está disposto a iniciar um processo de mudança? Porque se você faz tudo igual, você tem o mesmo resultado. Se você não intervir em pequenas mudanças até você ter uma mudança maior, você vai continuar o tempo todo com a sua fraqueza, adubando, mexendo com ela. É porque eu sou fraca, é porque eu sou fraco, eu sou fraco. Sim, mas é preciso avançar para o novo ciclo. Qual é o ciclo que a gente vai avançar? Confessando, sendo acompanhado e avançando para um processo de santificação. Então, sem um processo, gente, não há vitória. Não tem essa história de você entrar no quarto e fazer uma oração. Não, já orei. Porque o pessoal chega para conversar comigo assim, não, Leonardo, não preciso não, já orei e eu já está resolvido, eu já orei. Sim, você orou e aí entra a igreja. Entra o acompanhamento, onde um vai ajudar o outro nas suas fraquezas. Quem não quer compartilhar, ainda não entendeu o que é reino de Deus. Se você não quer entrar no processo de cura, você não entendeu o reino de Deus. É um ajudando o outro. Tem uma hora que eu vou ser socorrido e tem uma hora que eu vou socorrer, até Cristo voltar para levar a sua igreja. Amém. Obrigado, Cléo. Roger. Amém. Algumas frases que eu guardo quando eu penso em reino de Deus. Uma frase que é muito forte é: o reino de Deus é feito às muitas mãos. O reino de Deus, ele é sinalizado a muitas mãos. E em microações. Microações, não são em macroações. E leia-se microação desde esse cuidado um com o outro, como a Cléo colocou, até as muitas mãos cuidar da cidade. Então, o reino de Deus é feito a muitas mãos. Outra frase que me acompanha é: no reino de Deus, a salvação é pessoal, a santificação é coletiva. Eu estou conectando com a fala a santificação é coletiva, e nada, absolutamente nada é individual. O conceito de indivíduo não participa no reino de Deus.
não cabe. E há uma terceira frase, aí é do reverendo Robson Cavalcante. A igreja tem a missão de sinalizar a maior densidade possível do reino de Deus aqui e agora, que há de se estabelecer plenamente ali e além. Nunca esqueci. Amém. Que Deus nos abençoe a termos esses que sinalizam esse reino glorioso aos avessos. Amém. Amém. A declaração de missão da nossa igreja e visão da nossa igreja está muito pautada na compreensão do que vem a ser o reino de Deus. Por isso, aqui, a nossa declaração de visão e missão está pautada em relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, relacionamento de amor a Deus acima de todas as coisas. E quando Cléo, a abordagem de Cléo falou muito do segundo pilar da nossa missão, que é o compromisso de edificar uns aos outros. O compromisso de ser bênção de Deus na vida do outro. O compromisso de caminhar solidariamente. O compromisso de não deixar ninguém para trás. O compromisso de não deixar apenas nos ombros do pastor e da educadora a missão de cuidar, de pastorear o povo, mas o compromisso de nos cuidarmos mutuamente. Esse é o segundo pilar da nossa missão. O terceiro pilar da nossa missão tem muito do que Roger falou, citando o Dom Cavalcante. É o compromisso de sinalizar a maior densidade do reino de Deus no mundo, na cidade. O que será esse reino quando Jesus voltar? Por isso, nosso terceiro pilar é uma igreja que está estruturada, que ama a Deus e como resultado desse amor a Deus, ela edifica a si mesmo, mas como resultado desse amor e essa edificação, ela se apresenta no mundo e para o mundo como instrumento de esperança em suas mãos. E a nossa fala para finalizar é: junte-se a nós. Amém. Como instrumentos que sinalizam, que manifestam o reino de Deus com a nossa forma de viver. Não queremos ser uma igreja conhecida pelos nossos cânticos maravilhosos. Não queremos ser uma igreja apenas pelos cânticos maravilhosos. Não queremos ser uma igreja conhecida por causa apenas do nosso prédio. Não queremos ser uma igreja reconhecida pela qualidade das nossas transmissões em nosso aplicativo. Mas queremos ser uma igreja conhecida como ajuntamento de pessoas que amam a Jesus, que cuida uns dos outros. E como resultado de tudo isso, se transformou num instrumento de esperança para o mundo sem paz e sem Deus. Amém. E esse chamado e essa missão é minha. Essa missão é sua. Essa missão é de todos nós. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. Obrigado, Roger. Obrigado, Cléo. Obrigado a você que esteve conosco até agora, que participou. Que pena que não deu para a gente ler todos os comentários, todas as perguntas. Eu já quero dizer o seguinte: domingo que vem nós teremos um EBD todo especial, com convidados diferentes, né? A prata da casa vai estar aqui. Nós teremos EBD especial Dia dos Pais, com o irmão Gerson fazendo a mesa, com o irmão Eduardo fazendo a mesa e com o nosso irmão Alex, nosso presidente, nosso querido Alex. Essa será uma mesa somente de paz, para falar da graça da paternidade, para falar de paz de acordo com a Bíblia, para falar da experiência de ser pai. Então já quero convidar você, filho, você, mãe, você, pai, convidar a família inteira para a nossa próxima escola, que estará certamente, que será uma bênção para todos nós, um ambiente de edificação, de reflexão para toda a família. E a partir do terceiro domingo aí a gente reflete sobre a temática, que é a temática do mês, que é movidos pela esperança, vivendo uma vida em santidade. E aí nós iremos nos debruçar sobre o tema da santidade, e eu creio que será também um momento, um ambiente muito especial para a gente falar sobre isso, para a gente repensar sobre santidade, para a gente quebrar ou jogar fora alguns conceitos sobre santidade, alguns comportamentos que muitas vezes adotamos em nome da santidade. Eu creio que será um tempo também muito especial de Deus para nós. Continue conectado, continue conectada. Logo mais às 17 horas
horas as crianças estarão celebrando ao Senhor. Às 18 horas estaremos aqui também celebrando ao Senhor. E aí o convite é para que você esteja conosco, conectado em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa manhã, agradecendo ao pessoal da técnica, ao Gabriel, ao Eduardinho, ao Mazinho, que possibilitaram aqui essa conexão, ao Rogério por ceder aí a questão o Meet agora está com uma questão difícil e a gente vai ter que resolver isso. O Roger nos deu um apoio nesse sentido. E obrigado a todos nós. Vamos orar agradecidos ao Senhor por essa manhã. Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã tão graciosa, tão leve, com um assunto tão denso e tão fundamental para o cumprimento da missão da igreja no mundo. E eu te louvo pela vida do pastor Rogério, eu te louvo pela vida de Cléo, eu te louvo pela vida de cada pessoa que esteve conectada conosco até esse momento. E suplicamos que o teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite. O teu Espírito nos oriente, o teu Espírito use-nos, o teu Espírito molde-nos conforme a pessoa de Jesus. Porque, Pai, nós temos a certeza que essa é a tua vontade. E não queremos nem mais, nem menos que a manifestação da tua vontade em nossas vidas. Nós queremos obedecê-la plenamente, Senhor. Porém, reconhecemos que não temos nenhuma condição de fazê-lo com as nossas próprias forças. Por isso, colocamos a nossa pobreza diante do Senhor, a nossa incapacidade diante do Senhor, o nosso vazio diante do Senhor, na esperança de que o Senhor nos dê de ti mesmo, nos encha de ti. E após ser cheios de ti, nos envie, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, o teu reino sinalizado na maior densidade possível, aqui nessa terra, agora, aqui e agora. Dar-nos um almoço em tua presença, um culto infantil logo mais à tarde em tua presença, um culto logo mais à noite com toda a família, de celebração, de gratidão ao Senhor, e continue conosco. Continue abençoando o ministério do pastor Rogério. Obrigado, Senhor Deus, por ter Cléo conosco nessa caminhada a todo esse tempo, Senhor, da nossa estada aqui. Obrigado, Jesus, por tua misericórdia, por tua bondade. Nós estamos agradecidos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, a todas. Um bom almoço e até logo mais à noite, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço. Tchau.